Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kiko Serra, falo do canal Vascão Carioca. Estou aqui para manter vocês informados e bater um papo bem maneiro sobre algumas coisas que acontecem no futebol e uma dúvida que é minha, eu acredito que é de muitos de vocês também, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, peço por favor que deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perderem nada que acontece no nosso canal. E antes de começar esse vídeo, vou soltar a vinheta agora. Bom, pessoal, então, eu tenho algumas dúvidas que eu queria conversar aqui com vocês, debater, opinar nesse canal extremamente democrático. Eu queria que vocês deixassem no comentário, comentassem, dialogassem comigo sobre algumas dúvidas pertinentes ao que eu vou falar aqui, tá? Que são dúvidas minhas e de outros torcedores também. Eu já vi que muitos torcedores conhecidos meus, colegas meus, têm a mesma dúvida. Eu vou enumerar aqui, mas não necessariamente importância, tá? Nas dúvidas, eu só vou enumerar aqui o que vier na minha cabeça. Primeira dúvida: o Vasco, né? Antes de falar sobre essa dúvida, o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, todos sabem, tá? O Vasco tem torcida, para mim, para muitos, de engajamento, de torcida, é a terceira maior do Brasil. Tá? Botam São Paulo em terceiro lugar, o Palmeiras em quarto, mas para mim o Vasco é terceiro, tá? Não acredito em algumas pesquisas por aí não, mas enfim, o Vasco está entre as 5 maiores torcidas do Brasil, isso é fato. Se o Vasco está entre as 5 maiores torcidas do Brasil, que é um fato, outro fato também é que se juntar a torcida do Botafogo e do Fluminense, tá? Sem querer respeitar eles, tá? Tem vários amigos botafoguenses, gosto sou vascaíno, mas gosto do Botafogo. Sempre politicamente, quando o Botafogo tem que se juntar com o Vasco, Botafogo sempre foi um aliado do Vasco, em vários sentidos, mas enfim, não desmerecendo eles, mas se juntar a torcida do Botafogo do Fluminense não dá do Vasco, né? Tá? Isso também é um fato. Dito isso, porque o Fluminense, né? Muitos falam que o Fluminense hoje é mais estruturado que o Vasco. Por que conseguiu esse fato? Por quê? É essa pergunta que fica, né? Por que o Fluminense conseguiu e o Vasco com mais torcida, com estádio, com mais sócio torcedor, né? Tem patrocínio, tem várias coisas, tem mais títulos, tem mais engajamento de rede social. Por que o Fluminense está conseguindo? Será que as diretorias que lá estavam eram tão ruins assim? É uma dúvida que a gente fica. Tá. Além dessa dúvida, outra dúvida que a gente tem tem vários clubes no Brasil que estão muito endividados, extremamente endividados, até mais que o Vasco. É exemplo de Corinthians, é exemplo de Atlético Mineiro, e a dúvida é o seguinte: por que, mesmo eles endividados, extremamente endividados, eles continuam contratando bons jogadores? Por que eles continuam contratando jogadores para competir, ganhar títulos paulistas, disputar uma Copa do Brasil, ficar entre os primeiros no Brasileirão? Por quê? Porque o discurso deles não é pé no chão. Porque eles continuam com um discurso de sempre. Por exemplo, Corinthians, o Santos está extremamente, né? Eu até comentei sobre a situação financeira do São Paulo e do Santos. O São Paulo realmente está com o discurso pé no chão, né? O São Paulo não se encaixa nesse comentário que eu estou fazendo, né? E para mim eu acho que é muito ruim, porque além de não estar com uma administração ruim em São Paulo,
que dizem que é a terceira maior torcida do Brasil, além de não estar contratando bons jogadores, entrou nesse mesmo discurso do Vasco no passado, pé no chão, e atual, né? E eu acho muito perigoso, tá? Que ao mesmo tempo eles vão diminuindo a marca, vão mostrando pro mercado que eles estão ruins, né? E corre riscos sérios no futuro aí de um rebaixamento, assim como o Vasco. Mas enfim, outros mesmo endividados não estão adotando esse discurso. Exemplo de Atlético Mineiro, Corinthians, a pergunta é por quê? É isso que eu queria entender, uma dúvida minha, eu não consigo entender. Será que eles estão fazendo uma estratégia de não falar que o clube vai mal para não afastar investidores, não afastar bons jogadores? Será que eles pensam naquela linha, quanto mais títulos eu ganhar e se eu me manter na Série A, vai ser melhor e eu vou conseguir de forma melhor pagar minhas dívidas? Tá? E outra dúvida que fica também, por que esses clubes estão bem endividados, eles não estão com pressa de virar SAF? Será que eles estão esperando outros times como exemplo, como cobaia, para ver se vai ser uma boa, o que acontece? Né? São perguntas que a gente tem muitas dúvidas, né? Porque a imprensa, quando surgiu a SAF, a imprensa vendeu que era, né, uma maravilha, mas para certos times, para outros ela nem empurra para virar SAF, né? Como eu falei, sou a favor da SAF, só que eu acho que times como o Vasco tem sempre que ser SAFs que querem investir em times como o Vasco tem sempre que manter a transparência, manter um contato com o torcedor, que tem aquele pertencimento com o clube, que se acham, né, como o clube fosse deles. O Vasco é nosso, o Vasco é da torcida, e tem que continuar sendo transparente, não ser negligente com a torcida, arrogante, e explicar sempre para o torcedor o que acontece. E nos contratos tem sempre que haver uma saída, caso não dê certo. E as SAFs que vão administrar time grande tem que sempre manter os times grandes disputando e brigando por títulos. Essa é a minha visão, tá? Mas agora o que eu acho, né? Eu acho que o Vasco não é o que mais deve. Eu acho que o Vasco houve uma valorização da marca ao longo da última década, né? Vou falar da última década, não vou contar a partir de 2000 não. Na última década houve uma desvalorização muito grande por parte do Vasco. O próprio Vasco se desvalorizou por causa dos que lá estavam. Eles mesmos foram desvalorizando a marca, dizendo que o Vasco não pagava salário, que o Vasco era essa maldita, não sei o que, um empurrando pro outro. Cada presidente que lá entrava foi desvalorizando o Vasco, tá? Dívidas você não se fala, você não anuncia que tem dívida, que não está conseguindo honrar seus compromissos. Você dá um jeito, é isso que eu vejo. Você tem que dar um jeito, em silêncio, nos bastidores, tá? E sempre para a imprensa falar, não, o clube está muito bem, tá? Essa é a minha visão, né? Para sempre exaltar a marca do seu time. E o que me parece é que o Fluminense tem dívida, mas eles não desvalorizam o próprio clube. Corretíssimo, corretíssimo. O Corinthians também não, o Atlético Mineiro também não, entendeu? Eles não querem vender o clube que pertence ao torcedor sem antes ver se é algo viável, sem antes tá tudo certinho no contrato, que vai ser tudo da melhor forma, né? Essa é a visão que eu tenho, tá, gente? E são perguntas que eu queria resposta, ainda não tenho, mas um dia eu acredito que eu terei. Como eu sempre falo, o tempo é o melhor amigo, o tempo esclarece nossas dúvidas, e para um bom analista o tempo irá dizer tudo. E é isso. Fiquem todos com Deus.
Deixem like se gostaram dessa análise, dessa reflexão. Aqui o canal não fala só notícias diárias, notícias de momento, mas é um canal de muita reflexão, tá bom? Conteúdos bem inteligentes para você, inscrito, para você, torcedor do Vasco, belezinha? É isso, fiquem todos com Deus, tamo junto. Se inscrevam no canal que é muito importante, tá, gente? Saudações vascaínas, abraços e fui!